Por que a grande maioria das pessoas tem problema com conseguir se tornar trader? A gente tem que entender, tá, pessoal, que para ser trader, né, não basta uma operação certa, não bastam duas operações certas, né? Por que a grande maioria das pessoas tem problema com conseguir se tornar trader? Muita gente fala, Edu, pô, a estratégia errada, as pessoas não têm uma boa análise. Muito pelo contrário, pessoal. Direto você vê pessoas com muito pouco conhecimento de mercado acertando análises maravilhosas. Por exemplo, não sei, vamos dar um exemplo. Vou comprar esse fundo duplo e vou levar até esse suporte. Aí vai, compra com stop, ela arrisca o retorno 1/8. Pum! Acerta, levei até a VWAP, cravei um trade maravilhoso, Edu. Né? Então, às vezes, a gente vê pessoas com pouco conhecimento fazendo operações maravilhosas. Né? Como você vê também pessoas com conhecimentos incríveis, por exemplo, no meu caso, às vezes a gente faz análise errada. Então, assim, não é quantidade de conhecimento, não é, pessoal, quantidade, lógico, né? Faz a diferença você ter um conhecimento correto, você saber como que os grandes players estão atuando, tentar ir a favor desses grandes players, né? Aumentar a sua probabilidade de estar certo em uma operação. Mas o grande cenário, né, e o grande porquê aqui da gente conseguir fechar, né, a consistência, pessoal, é porque a gente sabe muito bem, não só, né, o dólar, pessoal, ainda não vai dar para a gente fazer nada, tá? Não só ter um bom gerenciamento de risco, né, não só ter uma disciplina muito boa, eu até postei isso aqui no Instagram ontem, né, falando um pouquinho sobre disciplina. Teve gente que ficou até meio chateada comigo, falou, pô, Edu, eu tenho disciplina na vida, mas não tenho no mercado. Eu falei, tá bom, cara, tudo bem, mas eu acho pouco provável, né? Porque assim, quando você é uma pessoa disciplinada, cara, você já, não sei se vocês já viram pessoas realmente disciplinadas, mas o pessoal é disciplinado para tudo, né? Então, assim, pô, eu conheci uma pessoa que ela era disciplinada, que era para tudo, né? Então, assim, domingo, 8 horas da noite, todo mundo, pô, eu querendo, sei lá, comer uma bobagem, por exemplo, e a pessoa na dieta ferrenha. Não, eu vou fazer uma omelete aqui, porque eu, cara, tô no foco aqui, eu tô na minha disciplina, é isso que eu como agora. Eu falei, caralho, mas hoje é domingo, cara, entendeu? Assim, não, não, cara, eu vou ficar. Então, muitas das vezes isso acontece. Então, o que a gente precisa? Um bom gerenciamento de risco e uma ótima disciplina. Além disso tudo, pessoal, a gente não pode nunca esquecer de lembrar que, para que a gente consiga fechar, por exemplo, uma semana, olha só que poderoso, uma semana positiva, não se esqueçam, pessoal, que isso é uma construção de 5 dias. Isso não é uma construção de um dia. Você não faz uma semana positiva com um único dia, né? Então, assim, às vezes, né, em posição de ataque, ao qual a gente se encontra quase que 90% do tempo, né, dentro do mercado, o que é uma posição de ataque? Buscando uma operação, buscando um trade, querendo encontrar uma oportunidade, querendo encontrar a próxima operação, acertar para que lado o mercado vai. 90% do tempo a gente está na posição de ataque. Mas saber que para a gente conseguir construir esses 5 dias, talvez em alguns momentos a gente vai ter que andar para trás ou sermos cautelosos é fundamental, porque às vezes nem sempre andar para trás, pessoal, é, né, é feio, nem sempre andar para trás. Por exemplo, né, um arco e flecha, por exemplo, cara, quanto mais para trás você puxa, né, uma flecha, mais longe ela vai para frente. Né? Então, assim, talvez saber ali em algum cenário que você vai ter que, pô, eu tô puxando para fechar a semana positiva. Né? Então, pô, Edu, peraí. Cara, segunda-feira fiquei negativo. Cara, terça-feira eu vou ser mais cauteloso. Terça-feira eu vou me policiar um pouco mais nas entradas, que é o que pouca gente faz. O que a grande maioria das pessoas fazem?
Ai, segunda-feira é negativo. Ai, vou dobrar o lote na terça, vou chutar o pau da barraca porque eu não consigo. Se eu não recuperar o lote de segunda, eu não fecho a semana positiva. As pessoas, elas simplesmente, né, elas esquecem por completo que para fechar uma semana, né, positiva, pessoal, é uma construção. E para fechar um mês positivo é uma construção ainda maior, né? Então, quanto maior, vamos pegar aí, quanto maior um prédio, maior a construção, né? Quanto maior um prédio, maior a construção. Então, por uma semana é um prédiozinho pequeno, 5 dias. Um mês, 20 dias. Um ano, pô, um arranha-céu. Por quê? Porque são em média 200 e poucos pregões ali mais ou menos, o qual você tem que permanecer com disciplina nos 200. Então, por que muita gente não consegue ter sucesso dentro do mercado? Porque ter disciplina um dia é fácil. Ter disciplina 2 dias é fácil. Agora, ter disciplina 5 dias já é um pouco mais complicado. Por quê? Como ele está preocupado, né? Não estou falando que foi o caso aqui, mas isso como você está preocupado só com um dia, essa operação do índice foi assim que começou o nosso assunto do dia de hoje, né? Pô, Edu, olha essa venda no índice, abriu com um gap de baixa, volta para dentro do gap, existe uma venda, ok, mas eu não estou preocupado com o meu dia de hoje. Por que eu não vou fazer essa venda? Porque hoje não me importa se eu fecho negativo ou se eu fecho positivo. Isso para mim não vai me importar. Por quê? Eu estou preocupado com o final da minha semana, eu estou preocupado com sexta-feira e quase consequentemente o meu final do mês, porque essa é a grande dificuldade. As pessoas elas não conseguem construir uma semana. Elas não conseguem construir um mês. Preocupado com o quê? Preocupado com um dia. Preocupado com uma operação. Ai, meu Deus, eu perdi essa venda. Pera, mas o mês tem 50 trades. O mês tem 40 operações. Ai, esse era o trade do dia na venda de hoje e eu não fiz. Qual o problema? Qual o problema não ter feito? Você não fez por quê? Eu não fiz porque eu estou buscando a minha construção de mais uma semana, caminhando para a minha construção do mês, para conseguir fechar mais um mês positivo. Então não vai ser uma operação que eu não estava confortável, que eu não gostei da operação, que eu achei um pouco, né, arriscada para começar a semana, a construção da minha semana com uma operação dessa, não vou fazer. Agora, se fosse sexta-feira, construção lá do topo do prédio já. Semana maravilhosa. Ah, pô, pessoal, vamos dar uma arriscada nessa operação aqui. Operaçãozinha um pouco mediana, mas estamos com saldo. Por exemplo, sexta-feira passada. Sexta-feira passada vocês viram o Eduardo operando muito mais solto, muito mais leve, muito mais tranquilo. Óbvio, a semana foi incrível, né? Então, logicamente que a gente se dá um pouquinho mais de luxo. Qual luxo? Vocês me viram com $200 na sexta-feira e me viram continuando operando o quê? Buscando por mais uma operação, mais 2 operações. Voltei para o 0 a 0, fechei no menos $30. Se fosse segunda-feira, vocês acham que eu devolveria esses $200 para o mercado? Jamais. Jamais. Por quê? Porque faria parte do quê? De uma belíssima construção. Pô, segunda, 200. Terça, 200. Quarta, pô, quarta foi menos 200. Não foi, né? Mas vamos imaginar que fosse. Pô, meu prédio está subindo, mas ainda estou positivo. Quinta eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas nunca deixando, pessoal, com uma operação, com que um dia seja o diferencial para vocês. Quantas vezes eu já trouxe aqui para vocês alunos que ficam positivo, que fecham meses positivos, fazendo, cara, 2 operações na semana, 3 operações na semana. Tem aluno que só entra na boa, tem aluno que só entra na melhor operação. Por quê? Porque ele está entendendo que perder um trade não tem problema. Então, assim, essa venda, né, onde começou o nosso bate-papo, na segunda-feira, por ser um primeiro trade, eu, no meu ponto de vista, né, e querendo compartilhar isso um pouquinho com vocês, eu acredito que isso é um pouco de afobação, um pouco de medo de deixar passar uma oportunidade, não se preocupando muito com o final da construção de sexta-feira, dando mais importância para um único dia, para uma única operação, do que, de fato, para uma construção sólida de uma boa semana. Porque esse tipo de operação é o tipo de operação que, sei lá, a cada 10 vezes, pessoal, 50%, 5 vão dar certo, 5 vão dar errado. Então, não é uma operação que você pode fazer a qualquer momento. Deu certo.
E aqui está um outro problema gravíssimo, né? Aqui está um outro problema gravíssimo, dar certo, né? Muitas pessoas, quando estão começando, fazem boas operações que dão certo. Ótimo, mas faça esse tipo de operação 20 vezes e você vai ver que provavelmente você não vai conseguir ser rentável. Aí que vem o segredo. Por quê? Porque na construção do mês, da semana, com 20 operações como essa, cara, talvez você não vai conseguir andar para frente conforme você gostaria, né? Então, assim, começa um pouco, desprende um pouco de um dia, desprende um pouco de uma operação, esquece isso um pouco e sempre foca, pô, o meu foco é uma semana, o meu foco é um mês, o meu foco é daqui a alguns dias. Então, uma operação numa semana não é nada. Um dia numa semana são só 20%. Uma semana em um mês, cara, talvez seja 5% mais ou menos. Nada. Um dia de uma semana é 20%. Então, quando você para pensar isso, a única coisa que você não pode fazer é o quê? Destruir o que 99% das pessoas fazem. O que elas fazem? Elas destroem 80% da semana por causa de 20%, por causa de um dia ruim, por causa de um dia que ela não consegue se controlar, que ela já faz 30 operações, ela estava fazendo uma média um pouco melhor, né? Às vezes, um dia no mês só, às vezes um dia só do mês, 5% do mês, talvez aquela pessoa venha ali e consiga destruir tudo, né? Ou seja, os outros 95, maravilhoso, tudo muito bem, operando bem, lindamente falando, mas bastou ou 20% ou 5% para que destrua toda, né, todo o seu cenário aí que você construiu. Então, o seu prédio tinha lá 80% construído. Seu prédio tinha 80% construído. Pá! Você conseguiu. Faltando 5% para acabar a construção. 20% para acabar a construção. Sabe o que você conseguiu fazer? Conseguiu desmoronar com o prédio inteiro, faltando 20 ou 5%, né? Ou seja, por causa de muito menos, ou seja, você é muito mais consistente, você faz muito mais operações corretas, você é muito melhor, né, no positivo, se dando bem, mas basta um dia para você esquecer tudo e achar, pô, eu tenho que fechar esse dia negativo, ó, eu tenho que fechar esse dia positivo, eu estou vindo de 5, 4 dias consecutivos positivos, sexta-feira eu tenho que fechar positivo, se eu não fechar, não tem, você pode perder na sexta-feira, né? Comece a se dar um pouquinho o quê? O luxo da perda, sabendo que faz parte, sabendo que vai acontecer e que o grande diferencial vai ser quando você entender que um dia, 2 dias, 3 dias fazem parte do contexto.